Capítulo 3 dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Terceiros Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõem os arts. 39, 4, 57, 7º, 150, e 153, e 153, e terceiro compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. Quarto, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. A eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no redação dada pela Emenda Constitucional N. 16, de 1997. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, observado o disposto no IVV renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional N. 19, de 1998. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, x, 39, 4, 150, e 153, e 153, e capítulo 4 dos municípios. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 16, de 1997, posse do prefeito e do vice-prefeito no dia de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de produção de efeito viriadinho 4.307 a 9 vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes. 11 vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. 13 vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. 15 vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. Incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, e 17 vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. Incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, F. 19 vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. Incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, G. 21 vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes.
incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, H. 23, vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, e 25, vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, J. 27, vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, K. 29, vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, L. 31, vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, M. 33, vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, N. 35, vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, O. 37, vereadores, nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, P. 39, vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, Q. 41, vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, R. 43, vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, S. 45, vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, T. 47, vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, U. 49, vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, V. 51, vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, W. 53, vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes, e, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, X. 55, vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional N. 58, de 2009, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõem os arts. 37, X, 39, 4, 150, I, 153, e 153, e o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10 mil e 1 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 50 mil e 1 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais.
Em municípios de 100 mil e 1 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300 mil e 1 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, incluído pela Emenda Constitucional N1, de 1992, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Renumerado no inciso 6º, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Renumerado no inciso 7º, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Renumerado no inciso 8º, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Renumerado no inciso 9º, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Renumerado no inciso X, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Renumerado no inciso 11, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, perda do mandato do prefeito, nos termos do parágrafo único. Renumerado no inciso 12, pela Emenda Constitucional N1, de 1992, 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5 do e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009. Produção de efeito, 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009, 5% para municípios com população entre 300 mil e 500 mil habitantes. Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009, 4,5%, 4,5% para municípios com população entre 500 mil e 3 milhões de habitantes. Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009, 4% para municípios com população entre 3 milhões e 8 milhões de habitantes. Incluído pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009, 3,5%, 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Incluído pela Emenda Constituição Constitucional N 58, de 2009, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. 2. O constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. 3. O constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao 1 deste artigo. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Terceiro, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Quarto, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios Seção I do Distrito Federal. Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no 4º Lei Federal. Disporá sobre a utilização, pelo governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção I dos Territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste título. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 7 da Administração Pública. Seção I. Disposições gerais. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Regulamento, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 deste artigo e nos arts. 39, 4, 150, e 153, e 153, e é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, a de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. X, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. 003. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A não observância do disposto nos incisos 2º e implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no XXI. A disciplinada representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sexto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem em terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, a remuneração do pessoal. Nono, disposto no inciso X aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 11.
não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção I dos servidores públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide ad N 2, 135, 4, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Vide ad N 2, 135, 4. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura, e as peculiaridades dos cargos. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Terceiro, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no IV, VI, X, XI, XV, XVI, 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 XX, XX, XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Quarto, membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no X e 11. Quinto, lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 11. Sexto, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Sétimo, lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Oitavo, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do quarto. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafo 3º e 17, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher.
b. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 8. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 8. Terceiro, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o, na forma da lei. Quarto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência, e que exerçam atividades de risco, e em cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Quinto, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no IEA, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 8. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 8. Sétimo, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Oitavo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Nono, o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 8. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 8. 11. Aplica-se o limite fixado no 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 8. 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 8. 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 8. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 8. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto nos seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato da instituição do correspondente regime de previdência complementar. 8. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no terceiro serão devidamente atualizados, na forma da lei. 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no IEA e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no IN. 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no terceiro, x. 21.
A contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Terceiro, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Quarto, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.